Olá, pessoal! Está no ar mais um podcast ASAP. A Aliança para a Saúde Populacional ASAP é uma entidade sem fins econômicos criada para desenvolver e disseminar o conceito de gestão de saúde populacional, a GSP, no Brasil. O objetivo de nossos podcasts é trazer breves entrevistas com alguns dos principais especialistas e experts em saúde populacional no país. Vamos ao tema de hoje. Olá, eu sou Fernando Maia, sou coordenador da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer e estou aqui hoje para falar com vocês. Inicialmente gostaria de agradecer à ASAP pelo convite. Infelizmente eu não pude estar presente aí com vocês presencialmente por conta de outras agendas, mas eu fiz questão de poder participar, mesmo que virtualmente, e trazer aí um pouco das contribuições referentes à política nacional de prevenção e controle do câncer. Câncer, então a gente traz aqui o ano 2013 enquanto um parâmetro, tendo em vista que foi o ano que foi publicada a atual Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer. Nesse ano a gente tinha aqui de estimativas 518 mil novos casos por ano, 385 mil se eu excluo os casos de câncer de pele e não melanoma. Geralmente eu faço isso quando eu vou trabalhar com casos de câncer, porque casos de câncer de pele e não melanoma, geralmente o tratamento é focal, certo? Relacionado ali a cirurgias ou mesmo procedimentos menos invasivos, certo? Não necessitando aí de um tratamento completo, certo? Então, 385 mil casos em 2013. Quando eu passo agora para o momento atual, então triênio 2023-2025, a gente tem uma expectativa aí de 483 mil casos novos por ano. Isso equivale a um crescimento aí em 10 anos de 25% do número de casos. Certo? Essa tendência vem sido consistente, e aí ao longo dos anos, tanto com o envelhecimento da população, quanto com mudanças aí de hábitos de vida, e sempre a gente tem percebido aí que os números projetados pelo INCA se confirmam na realidade objetiva, certo? O câncer é hoje a segunda causa de morte no Brasil em adultos de 30 a 69 anos, certo? E em algumas localidades já é a primeira. Estima-se aí alguns estudos que por volta de 2030 esse valor vai estar aí equiparado, ele vai chegar a ser a primeira causa de morte em várias localidades. Quando a gente fala de câncer, é importante a gente olhar aqui para a história natural da doença, certo? Então aqui, pensando aí no conceito aí da epidemiologia básica da evolução da doença, mas que no câncer fica muito fácil da gente concretizar. Eu tenho início aqui a população saudável, certo? Em que eu não tenho nenhum tipo de exposição a fatores de risco. Aqui começa a exposição aos fatores de risco, e antes dessa exposição eu tenho ações que eu posso prevenir a exposição, a fazer a promoção da saúde. Ações aqui relacionadas com os fatores de risco. Um segundo momento aqui, então a pessoa já esteve exposta, eu vou tentar fazer com que ela pare de estar exposta. E aí eu vou desenvolver um pouco isso mais para frente, mas só para a gente entender isso numa linha do tempo. Um terceiro momento aqui, em que iniciou a doença, então no caso um câncer, ele começa a ter as alterações celulares do câncer, e eu tenho aqui o ponto mais precoce para o diagnóstico. Nesse momento a gente está falando de uma detecção precoce, então identificar precocemente os casos de câncer, certo? Realizando aqui a prevenção secundária. Eu tenho aqui na sequência, então, o momento em que o câncer começa a ser sintomático, que a pessoa de fato tem sintomas relacionados àquele câncer, certo? E nesse momento eu falo aqui de uma detecção baseada em sinais e sintomas, e isso evolui até o paciente ter o óbito pelo câncer. A política nacional é estruturada em 5 grandes ações, certo? Prevenção, promoção, detecção precoce, tratamento oportuno e cuidados paliativos. E todas essas ações são pensadas aí como atribuições do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais e municipais de saúde. Quando eu falo de causas, em aquele iniciozinho ali da discussão que eu mostrei com relação à evolução da doença, eu estou falando aqui de trabalhar com fatores de risco. O que são esses fatores de risco?
Eu estou falando de hábitos alimentares, então uma promoção da alimentação saudável, com aumento da ingestão de frutas, legumes e verduras, diminuição da ingesta de alimentos ultraprocessados e gorduras saturadas. Estou falando em cessação do tabagismo, então prevenção da exposição ao tabagismo, interrupção do tabagismo de quem já iniciou o tabagismo, combate ao sedentarismo, então estímulo aí à atividade física e ações relacionadas a isso. Vacinação, e aí principalmente a vacinação do HPV, aqui enquanto um ponto principal, mas lembrando que a gente também tem a vacinação da hepatite B. Controle da exposição ocupacional a cancerígenos, certo? E aí notadamente no âmbito exposição a agentes tóxicos, e aí destaco aqui os agrotóxicos quanto a agentes importantes relacionados ao risco ocupacional, e a prevenção à exposição solar. Quando eu falo do diagnóstico precoce, eu tenho duas ações fundamentais: o rastreamento populacional e a identificação de sinais e sintomas suspeitos. Certo? São duas ações que são relacionadas a conseguir diagnosticar o mais precocemente possível uma pessoa que tem a doença, no caso o câncer. Rastreamento, eu estou falando de população saudável, certo? Uma população que não tem, a princípio, nenhum sinal ou sintoma, certo? E eu que eu vou rastreá-la de acordo com critérios populacionais ou de exposição prévia. E sinais e sintomas suspeitos, então as pessoas que já estão apresentando ali algum sinal ou sintoma. Então a pessoa que já tem uma tosse prolongada, a pessoa que tem aí um sinal de sangramento, alguma coisa assim, eu vou investigar por pensar que isso é um caso suspeito de câncer. O câncer, então, o cuidado na alta complexidade, eu penso no cuidado integral, que envolve tratamento sistêmico, quimioterapia, hormonioterapia, terapias-alvo, todo tipo aí de medicamento que é relacionado com o tratamento. Eu tenho radioterapia, em que eu vou tratar irradiando aí localmente tumores ou suas metástases. Cirurgia, relacionado aí à retirada do tumor ou de metástases. E os cuidados paliativos aí, que estão relacionados com a gente garantir aí o conforto e a qualidade de vida desse paciente, não só no final da vida, mas desde o momento que ele tem um diagnóstico aí de uma doença ameaçadora. A alta complexidade em oncologia hoje no Brasil, a gente fala aqui de 315 serviços, certo? Com essa distribuição espacial, certo? Claramente a gente percebe aí que tem regiões com uma alta concentração aqui no sul-sudeste, certo? E grandes regiões aí com poucos ou nenhum serviços na região, principalmente norte e nordeste. Então, de 2013 para cá, a gente tem uma tendência de aumento da incidência do câncer, surgiram muitas novas terapias medicamentosas, um alto custo dessas tecnologias e uma estabilidade da mortalidade por câncer, certo? E acho que esses são 4 grandes problemas que não só a saúde pública enfrenta, como vocês, enquanto gestores na saúde populacional no setor privado, isso também se apresenta enquanto grandes problemas assim para a gestão de saúde populacional. E aqui para o nosso futuro, certo? O que a gente quer fazer e como nós vamos chegar lá. Nós precisamos reduzir os fatores de risco, realizar diagnóstico precoce, incorporar novas tecnologias, avaliar os desfechos nesses tratamentos e definir aí um novo modelo de atenção ao câncer, certo? Dentre esses modelos, e aí trazendo um pouco do contexto da gestão atual, um ponto importante, um projeto que a gente tem desenvolvido, é a Estratégia Nacional para Prevenção e Eliminação do Câncer de Colo de Útero. Então, agora no início do ano, em 22 de março, foi publicada a portaria que institui essa estratégia, e a gente está planejando a execução e aí de um projeto inicial no estado de Pernambuco, para depois a gente poder projetar isso e expandir para o âmbito do país como um todo. E por que eu trago essa estratégia do câncer de colo de útero aqui? Primeiro, porque a gente tem uma história muito bem estabelecida do câncer de colo de útero, e segundo, por entender que é uma iniciativa que pode também ter ações realizadas na iniciativa privada com grande capacidade aí de resolução também e melhoria da vida
da qualidade de vida e da morbidade e mortalidade relacionada ao câncer nessa população. O câncer de colo de útero é um câncer, então, que a gente já tem uma longa história de evolução, certo? A gente já tem bastante conhecimento sobre como funciona a história natural da doença deste câncer, certo? A gente sabe que ele está quase que exclusivamente relacionado com infecção pelo vírus HPV, então quase não temos registrados casos em que ocorre o câncer sem ocorrer a infecção pelo HPV, e a partir do momento em que essa mulher é infectada pelo HPV, eu tenho uma infecção latente pelo HPV, certo? Em que eu já tenho HPV, mas não tenho lesões aparentes. Eu tenho uma fase aqui pré-cancerosa, certo? Em que eu começo a ter lesões, certo? Que podem progredir para o câncer, algumas delas regridem, outras não. Eu tenho uma fase em que eu tenho um carcinoma invasor, até eu ter, de fato, câncer, certo? E aí ele se estabelecer. Então, a gente essa estratégia de Pernambuco parte muito de experiências nacionais que nós já temos visto, e aqui eu trago um caso que foi realizado num projeto em Indaiatuba, em uma parceria de pesquisa com a Unicamp e com o laboratório fabricante aí de um dos testes. Esse estudo ele traz aí como resultado uma expectativa de economia com o uso da estratégia do HPV, certo? Com relação ao modelo atual, que é o citopatológico, certo? Mas traz aí bons resultados, ótimos, eu diria aí, com termos da detecção de pacientes. Eu detectei muito mais pacientes do que o exame citológico normal. Eu diminuí a idade de diagnóstico, então mais de cerca de 10 anos a diminuição da idade. Eu aumentei a porcentagem de diagnósticos de casos iniciais, então aqui estágio 1A, muito maior do que na estratégia convencional, certo? E sendo aí todos os pontos muito positivos. Mas esse estudo também teve aí uma necessidade de colposcopia maior, em 3,7 vezes. Então aumentou aí uma necessidade de um exame, certo? É por isso então que a gente está desenvolvendo essa estratégia em Pernambuco para a gente poder eliminar e erradicar o câncer de colo de útero. Um plano de eliminação do câncer de colo ele deve envolver 90% das mulheres vacinadas, 70% das mulheres rastreadas e 90% das rastreadas tratadas, segundo a OMS. Para desenvolver um plano sobre isso, a gente tem uma necessidade importante de fazer uma estratégia de rastreamento realmente organizado, certo? E aí organizado significa o quê? Eu saber exatamente quem são as pessoas do meu público-alvo, então quem são as mulheres que têm que fazer aquele exame e acompanhar uma a uma se fez ou não o exame e fazendo o exame dos resultados, certo? Hoje, nossa estratégia hegemônica é o que a gente chama de oportunístico, que é o quê? Eu faço o exame de acordo com a ida dessa mulher na unidade básica de saúde, muitas vezes para outras questões, então eu não tenho aí uma certeza, ou melhor, eu tenho certeza de que eu não estou atingindo 100% da população. Eu estou atingindo as que vão na UBS por algum outro motivo, as que participam ali. Então, para eu pensar em organizado, eu tenho que ter uma lista de quem são essas mulheres e acompanhar aí a execução. Eu tenho que definir um novo fluxo dos exames da confirmação diagnóstica. No sentido que só o teste positivo não significa que tem câncer. Mas aí eu faço o teste, eu tenho que fazer uma colposcopia ou uma citologia para confirmar, demais procedimentos diagnósticos e terapêuticos, certo? E o impacto orçamentário durante a sua implantação. Trago então esse exemplo por entender que na iniciativa privada vocês têm grande capacidade de construir uma estratégia nesse sentido. Você tem claramente quais são as mulheres que fazem parte então da carteira de de um determinado cliente ou de uma determinada operadora, quem são as mulheres dentro da faixa etária adequada. Eu consigo claramente definir aí quais são o fluxo, quais são os exames que eu vou ter que garantir, quais são os prestadores preferenciais, certo? E na iniciativa privada a gente não tem um
grandes gargalos referentes à disponibilidade de serviços diagnósticos, como no setor público a gente tem que enfrentar esse problema, certo? E eu conseguiria garantir aí um fluxo claro de mulheres aí, tanto considerando todas as etapas desse rastreamento. E aí acho que é um ponto importante aí para pensar e mostrando assim estratégias que são factíveis de realizar, certo? Finalizando minha apresentação, eu acho que trazer um pouco de outras ações que o Ministério da Saúde tem feito e que acho que são importantes porque impactam também na população que tem do setor de saúde suplementar. O debate que nós temos feito a respeito dos impostos saudáveis, certo? Que é toda a discussão no âmbito da reforma tributária acerca da tributação de produtos que causam danos à saúde, como alimentos ultraprocessados, como tabaco, como álcool. O estudo para ampliar a capacidade de diagnóstico da rede de saúde do SUS, a construção de uma proposta de cuidados paliativos, que hoje a gente não tem, a recomposição do teto financeiro para poder garantir aí um aumento de recursos para os hospitais que hoje atendem câncer, revisão do processo de avaliação de tecnologias em saúde, e aí relacionando aí o que é custo efetivo, o que deve ser incorporado no país, revisão do modelo de financiamento e aumento do investimento na radioterapia. Trago aqui a questão do nosso plano de investimento em radioterapia, um plano de expansão que a gente foi criado em 2012 e está em vias de ser concluído, certo? Então, 41 obras já concluídas, 17 obras de acelerador linear também já entregues, 26 em execução, 5 em licitação, em 3 temos atingido aí o total de 92 soluções de radioterapia. Destaco aqui que esse programa, que foi pensado em 2012, trata-se da maior compra de equipamentos de acelerador linear do mundo, certo? Sendo aí um programa totalmente inovador e que trouxe aí grandes benefícios para a saúde pública brasileira. Finalizando aqui outras ações do Ministério da Saúde, a gente construiu o Programa Nacional de Controle do Tabagismo, a estratégia de redução das filas, o fortalecimento aí da vacinação contra HPV, a reestruturação dos programas de registro de câncer, a revisão do programa de rastreamento do câncer de mama e elaboração de um programa para rastreamento do câncer de boca e colo retal e o processo contínuo e sistemático de revisão das nossas diretrizes diagnósticas e terapêuticas. Então, finalizando aqui com vocês, é um pouco o que eu trouxe aqui para poder contribuir. Fico à disposição aí para novos eventos ou para participar em fóruns futuros, certo? Agradeço imensamente pelo convite e espero em próximas oportunidades poder estar presencialmente com vocês para poder participar dos debates e contribuir aí com a evolução aí da saúde populacional. Obrigado. Considerando aqui as colocações, né, do Fernando, e a gente sabendo que câncer é o segundo fator que mais mata pessoas no mundo, e que tivemos aí ano passado, mundialmente, mais de 9 milhões de pessoas que morreram de câncer, né? Aqui traz o motivo pelo qual a gente está discutindo isso num fórum de saúde populacional, considerando os impactos, né, que essas mortes, além do fator humanitário, o impacto econômico, sanitário, e isso traz para a saúde populacional. A gente tem aqui algumas reflexões, né, doutor Chau? E aqui não é só reflexão trazendo o que o Fernando Maia comentou, que é um pouco da cadeia, né, da cadeia de atendimento. E isso não quer dizer só telemedicina. Eu queria que o senhor trouxesse um pouquinho a discussão da telesaúde integrada. A aplicação disso do ponto de vista da oncologia, né, e do ponto de vista das linhas de cuidado aplicadas
ao câncer. E aí, assim, considerando o seu DNA, o seu conhecimento, aqui a gente está falando um pouquinho aqui de como essa incorporação tecnológica pode colaborar, né, na questão da visão da telesaúde, da visão da escalabilidade dessas linhas de cuidado, do acesso, né, aos principais pontos de atendimento, às triagens. Eu queria que o senhor trouxesse um pouquinho da sua experiência, porque não vai dar para falar toda ela, claro, é muito vasta, precisaríamos de dias aqui de evento para falar parte da sua experiência. Então, um pouquinho dela, para poder esclarecer aqui a plateia, o quanto isso, de fato, está relacionado com a questão de uma melhor gestão da saúde populacional. Queria dizer que é uma grande honra estar aqui com você, Kátia, que nós já temos trabalhado antigamente nessa área da conectividade, e também parabenizar para a ZAP por organizar esse evento. Eu vou compartilhar alguns pontos, mas eu vou provocar vocês. Primeiro, que câncer não é uma doença. São diversas doenças. É uma modalidade de manifestação patológico, que nós chamamos de câncer, porque o doutor Fernando, falou sobre câncer de pele, aí ele foi para câncer de colo uterino, assim como nós temos câncer de próstata, câncer de pulmão, entre outros. São diversas doenças que nós apenas demos o nome de câncer. É preciso tomar um cuidado. Outro ponto, só queria dizer, só tende a aumentar. Pode dizer, mas por quê? Envelhecimento. Ele não discutiu, talvez nesse ponto, que o envelhecimento também aumenta a chance das doenças crônicas e câncer. Tá? Então, só para dar um contexto. Uma outra coisa, câncer não é um assunto exclusivamente médico. Envolve médico. Ao envolver médico, eu vou chamar de telemedicina de logística. Não existe telemedicina ou saúde digital que resolva o problema do câncer. Ele acelera a resolução. Então, esse é um primeiro ponto. Você sabe que, eu vou provocar vocês sabem que eu trabalho com telemedicina desde 1997, há 25 anos, e no Conselho Federal de Medicina, 2 semanas atrás, eu disse, eu sou defensor da morte da telemedicina. Então, o pessoal olhou para mim e disse, mas não entendi. Você que sempre, nesses 25 anos, lutou pela telemedicina, disse que está lutando, ou melhor, está torcendo pela morte da telemedicina. Foi sim, da telemedicina como as pessoas estão falando. Espero que até 2026 ele desapareça. Aí me explique. No momento que a telemedicina sumir como expressão, é porque ele entrou na medicina. Porque eu não preciso mais falar sobre telemedicina. E aí eu sou defensor da medicina conectada, da saúde conectada. E aí eu me atrevo a dizer mais uma coisa. Eles falam que telemedicina é medicina à distância. Pois bem, medicina conectada é a medicina sem distância. Então, estou construindo algumas ideias para vocês. Assim como a saúde conectada e a medicina conectada são medicina e saúde sem distância. Depois eu vou desenvolver isso. O que o Fernando falou que tem um ponto que é importante. Eu não estou discutindo de câncer, eu não trato pessoas, não, eu não trato doentes de câncer, eu trato pessoas que estão com câncer em diferentes estadios. O meu desejo é prevenir. O meu segundo desejo é diagnosticar na fase do estádio 1, porque eu consigo curar. Ele falou sobre câncer com melanoma. Só para vocês terem uma ideia, melanoma no estadio in situ, com $1.000 eu curo. Um melanoma em estadio 4, que tem mais ou menos 6 a 7 meses de vida, eu tenho que gastar $45.000. Isto em 2005. O que eu estou querendo dizer é que é o seguinte, então, criar uma rede de cuidados integrados, ele é fundamental. Tá? Então, esse é um primeiro ponto. O que ele tem que, o que ele ainda estaria para explorar, mas aí seria um debate, nós temos que criar uma cadeia
de telesaúde integrada de câncer de cuidado biopsicossocial. Uma pessoa que recebe diagnóstico de câncer, não importa qual estadio, você já perturbou emocionalmente. Então, eu tenho que integrar a abordagem de saúde mental, abordagem de estilo de vida e outros. Então, eu abro um ponto. Tratamento e abordagem de câncer é um assunto de telesaúde integrada biopsicossocial. É uma cadeia de cuidados. O segundo, eu preferiria nunca usar quimioterapia e nunca usar radioterapia, porque foi no in situ que eu tratei. Mas no momento que eu uso quimioterapia e radioterapia, qual é outro serviço que eu preciso fornecer? Telecuidado domiciliar contínuo. Porque eu tenho que saber da minha intervenção o que é que aconteceu. A pessoa sentiu mal, tem que ter orientações. Porque nós acabamos fazendo quimioterapia, diz, vai em casa, aqui está a folhinha para te dizer o que pode acontecer e até a próxima consulta. Bom, isso é ruim. Você já pensar numa telesaúde oncológica humanizada, onde consigo fazer o monitoramento de intervenção para saber como está a pessoa? E aí eu diria, o que precisa acordar, que a telesaúde é o melhor recurso para fazer um cuidado integrado de câncer de forma humanizada, e temos que parar de falar apenas em tecnologia. Temos que falar na adesão e segurança das pessoas. E aí eu iria até um outro ponto, que inclusive estava sendo discutido agora na sessão, que inclusive o Ana Cláudia e o Roberto Botelho falam sobre casas inteligentes, casas conectadas. Não esqueçam que até 2030, casa conectada e casa inteligente é o dia a dia. Isso quer dizer que o uso, inclusive, de sistema de telecuidado domiciliar, com um data lake, que consegue desenvolver o perfil em relação a tratamento, manifestação, outro, vão ser um acervo estratégico. Tá? Então, para quem está pensando em trabalhar com a área de telemedicina e telesaúde, sempre avance um passo a mais do que o mercado fala. Enquanto o mercado fala sobre telesaúde, vocês falam sobre telesaúde integrado. Quando fala sobre telesaúde integrado, você fala sobre cuidados biopsicossociais. E quando falar, você diz, eu trabalho na linha de cuidado. Você sabe, como médico, eu falo para as pessoas, eu não trato nem doença, nem doentes. Aí a pessoa chega, então de que se trata? Eu cuido de pessoas na linha do tempo, que pode estar doente. O segundo, se eu intervir uma pessoa com quimioterapia e radioterapia, ele não está inútil. Eu intervir numa fase aguda, ele tem que ter uma qualidade de vida. Então, ofereçam uma telesaúde de bem-estar. Uma telesaúde que desenvolva esse processo. Tá? E aí vocês veem que esse é o ecossistema. E por último, dentro, inclusive, na semana passada eu estava no Fórum Nacional de Telesaúde em Brasília, eu disse, quais são os 3 grandes empecilhos para a formação de uma telemedicina e telesaúde de qualidade no Brasil? Aí disseram, conectividade, tecnologia, várias coisas. Eu disse, não. Educação, educação, educação. O professor me disse, mas como educação, educação e educação? Conectividade, não? Eu falei, não. Inclusive, desde 2006, juntamente com a Intel, nós já tínhamos criado um centro de telemedicina na cidade de Parintins. 2006. Na Hospitalar 2005, eu já usava tablet para fazer teleemergência em ambulância. Quem diz que é tecnológico? Eu estou falando 2005, 17 anos atrás. Porque se eu não formo na graduação, não formo na residência, todo mundo vai usar uma telemedicina e telesaúde, digamos, banalizado, como se fosse uma videochamada. Então, eu tenho que formar. Tenho que atualizar os médicos. Imagine câncer. Como que eu posso fazer um diagnóstico precoce de câncer? Formar a rede de profissionais. Long Life Learning. Alguém lembra que telemedicina e telesaúde envolve educação?
Então, você pode criar uma rede de hospitais conectados com uma área de formação profissional. E, por último, população. Tá? Eu acho que o doutor Fernando falou, prevenção. Câncer de colo uterino tem a ver com vacinação, com 2 doses para o HPV. Câncer de pele tem a ver com fotoproteção, e não é só fotoprotetor para passar. Roupa, guarda-sol, vários outros também são fotoproteções. Isso se chama atitudes e orientação. Tá? Então, aqui eu só estou querendo dizer que a telemedicina de saúde, uma vez bem projetado na sua função, ele melhora o sistema de saúde como um todo. Eu diria que deveria ser feita uma prioridade, porque seria um central de inteligência e agilidade. Último exemplo, eu prometo que eu paro. Eu sou da época que para assinar o RG, eu ia para um local. Eu ia renovar minha carteira de motorista e ia para um outro local. Até que alguém inventou poupa-tempo. E o que é o poupa-tempo? Um sistema organizado de serviço, usando o núcleo digital para acelerar a coerência. Então, é absurdo me dizerem que telemedicina e telesaúde desumaniza. Se nós implementarmos no sistema de saúde e fizermos como fosse o poupa-tempo, estou humanizando, porque eu não perco tempo e ofereço amplitude de acesso. Tá? Então, se vocês querem saber o que a telemedicina e telesaúde pode fazer pelo SUS e pode fazer pelo sistema de saúde, lembre do poupa-tempo. Um sistema inteligente, feito por um núcleo digital eficiente, e aí sim, esse núcleo digital é que melhora o sistema de saúde, e aí nós temos a verdadeira telemedicina de logística e a verdadeira telesaúde integrada. Perfeito. Agora eu tenho pergunta. Provocou agora. O senhor falou aqui de acesso, né? Como é que o senhor enxerga, e aí eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, vamos falar de tecnologia. Sei que o senhor quase não gosta de tecnologia, né? Mas vamos falar de tecnologia. Como é que o senhor vê a aplicação da tecnologia para um acesso mais rápido, de forma mais escalável, a um diagnóstico precoce, considerando que o diagnóstico precoce é tão importante, principalmente em todos esses dados que a gente viu aqui o Fernando colocar, o que o senhor acaba de dizer. Como é que o senhor vê a aplicação de tecnologia colaborando na diminuição desses indicadores? Bom, eu acho irreversível. Eu acho que isso deveria ser colocado como uma estratégia. Eu vou dar uma comparação. Alguém lutaria contra avião? Não, né? Porque, na verdade, o avião é a forma mais rápida de se deslocar de uma forma segura de um ponto a outro ponto. A tecnologia digital podia ser pensada dessa forma. Tá? A outra, nós estamos usando cada vez mais inteligência artificial, mas sem entrar naquele cenário da inteligência artificial apocalíptico. Para que serve a inteligência artificial? Para criar sistemas adaptativos de acordo com a necessidade de um público. Isso é inevitável. Tá? Então, você fez uma pergunta e eu diria, e ainda precisa dessa pergunta? E eu acho que nós temos que buscar a excelência, esse é um ponto. O segundo, está fadado de que todos os lugares que não usarem isto, vai perder. Eu vou fazer uma última consideração. Eu sou motorista 2.0. 1.0 é aquele que falava e perguntava qual era o caminho. O 2.0 é que eu usava guia, mapa-guia. E eu aposto que a maioria de vocês não sabe nem o que é mapa-guia. É um livretinho e 4 rodas. Aí depois o 3.0 era o GPS que vendia no Calunga ou outros. O 4.0 é hoje. Você ativa teu smartphone e tem o Waze, que inclusive te fala do trânsito. Eu vou fazer uma pergunta. E se eu rejeitasse o Waze, smartphone, e eu me candidatasse a trabalhar no Uber, mas eu quisesse usar
Mapa guia. Mapa guia. Vocês acham que eu teria sucesso ou não teria sucesso? A minha vida seria mais simples ou não? Eu daria essa analogia. Aqueles que defenderem um modelo exclusivamente clássico e não pensar na tecnologia é tanto quanto um motorista, eu usando mapa guia, querendo fazer Uber na atualidade. Tá? E até 2030, nós já estamos falando sobre 6G. Então, eu não entendo por que não coloca isso como estratégia, desenvolvimento de estratégias de infoductos e o planejamento da aplicação da telemedicina e telesaúde de acordo com níveis populacionais, que eu chamo de arquétipo sociocultural. SUS é uma estratégia. Saúde suplementar é uma outra estratégia. Particular é uma outra estratégia. Todos podem ser contemplados com o uso da tecnologia. Perfeito. E o senhor colocou também a questão de que um dos caminhos para a gente não resolver, porque a gente não resolve, né? Mas como é que a gente trata os gaps que a gente tem em relação à gestão da oncologia é educação, educação, educação. Né? Então, o que nós já sabemos. Como? Sei que o senhor é um abnegado aí da questão da educação e já desde há muito tempo tem o programa Jovem Doutor. Como é que o senhor entende um país com dimensões continentais, com essa disparidade em termos de qualidade de ensino que a gente tem no profissional de saúde? Como é que a gente faz essa disseminação de conhecimento de forma efetiva? Bom, eu acho que só tem um jeito, provocar. No Hospital das Clínicas, nós temos o Saúde Digital, que basicamente nasceu em 2020, em decorrência da pandemia. Eu coordeno um núcleo chamado Núcleo de Desenvolvimento Organizacional. E eu consegui aprovar que a partir do dia 10 de julho, no próximo mês, até 18 de agosto, é matéria obrigatória todos os médicos residentes terem um curso de telesaúde. E aí eu vou começar a dizer, o maior hospital público do SUS tornou a matéria obrigatória o ensino de telesaúde dentro de uma estratégia da otimização da rede hospitalar com saúde digital. O que você está esperando? E aí nós vamos criando todo esse processo, assim como estou articulando com a Confederação Nacional das Santas Casas, também de difundir como matéria obrigatória. Eu acho que nós temos que provocar. A outra, projeto Jovem Doutor. Jovem doutor não é jovem médico, tá? Só para dizer para vocês, doutor, primeira definição se chama docere, e vem do latim, é educador. Segunda definição do doutor é que você chama de doutor quem você tem respeito. E terceiro até pode ser o médico. Projeto Jovem Doutor é o projeto do jovem educador respeitado pelas suas comunidades, e eu atuo no ensino fundamental 2, no ensino médio. Finalidade, desenvolver atitude de prevenção de doenças. E aí nós chegamos a um ponto. Um dos maiores projetos do Jovem Doutor que eu tenho é na cidade de Santos. Estou na 9ª edição, estou com 805 alunos, 30 professores desenvolvendo uma cadeia de atenção primária, e Santos vai ser uma cidade que eu vou estar fortalecendo muito o envelhecimento, tá? Só para vocês terem uma ideia. A população brasileira terá 17% de idosos até mais ou menos 2032, 35. Santos tem 25% hoje. Então eu falo, Santos é o que o Brasil será em 2035. Desenvolver isto também relacionado com câncer tem tudo a ver, tanto que a área de nutrição fala muito sobre o aumento de câncer de intestino, inclusive em abaixo de 50 anos, por causa do problema das questões dos conservantes, alimentos ultraprocessados, entre outros. E aí nós chegamos a um ponto. Educação para prevenção,
criação de uma rede de teletriagem pré-admissional, criação de uma estrutura humanizada de pós-intervenção, entre outros, e aí eu estou criando um cenário que quem for desenvolver ações, não usem a palavra telesaúde, acrescente humanizado, acrescente eficiente, acrescente biopsicossocial, e a chance de vocês darem certo é muito maior, para evitar aquela história de dizer tecnologia desumaniza. Primeira resposta que eu dou para todos: tecnologia não desumaniza e nunca desumanizou. Quem desumaniza são pessoas pouco humanas, e essas pouco humanas, quando usam tecnologia, ampliam a desumanização. Tá? Então, não aceitem esse fato e vocês serão capazes de criar soluções inovadoras, inteligentes e eficientes. Perfeito, doutor. Nosso tempo está esgotado. O senhor me deu a deixa que eu precisava para encerrar. Aliás, puxando de novo a sardinha para minha brasa aqui, ou brasa para sardinha, não sei. Já até nessa hora a gente já está trocando todas as bolas aqui. Mas concordo, eu sou de uma empresa de tecnologia, enfim. Aliás, com muita honra, a primeira associada da ZAP. Né? Então, aqui, fico bem feliz que uma empresa de soluções tecnológicas aqui esteja. Por quê? Porque a tecnologia não desumaniza. A tecnologia escala, a tecnologia propicia acesso. Né? E a gente fala, eu não tenho medo da tecnologia, eu tenho medo de quem tem medo da tecnologia. Né? Porque a gente sabe, ali na sua luta e na luta de tanta gente desse país, que infelizmente foi acelerada com a questão da pandemia, mas o quanto a telemedicina, né, a telesaúde, trazendo agora o tema mais corretamente, tem sido impactante no tratamento e no acesso das pessoas à saúde, considerando aí a dimensão do nosso país. Então, muito obrigada pela sua aula, eu ficaria aqui até, né? E obrigada, ZAP, pelo convite, e o quanto esse tema é importante, né? Trabalhando com tecnologia, a gente tem ido nas empresas, ver o que está acontecendo com a saúde corporativa, qual foi o impacto de um Covid dentro da produtividade, da saúde mental, dos quesitos, e que a gente só consegue tratar isso através de uma tecnologia humanizada, como o senhor está falando, e através desse tipo de evento, onde a gente tem essa oportunidade tão nobre de receber esses ensinamentos e de compartilhar as melhores práticas aqui, através da representação de todos os elos da cadeia de saúde que nós tivemos aqui hoje nesse evento. Obrigada, organização da ZAP, o evento foi impecável. Estamos chegando ao fim de mais um podcast A ZAP no Ar e só temos a agradecer a sua participação e a sua audiência. Antes de nos despedirmos, convidamos a todos a seguir a ZAP nas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e Spotify. É só procurar a ZAP, ASAP, Saúde e nos acompanhar. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio.